Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de mentoria em supervisão clínica. Vou começar me apresentando. Me chamo Cíntia Mello, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia médica pela UFMG, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental pela Shelter e sou supervisora clínica em TCC por intuição. É isso mesmo, gente, por intuição. No Brasil, ainda não temos nenhum treinamento formal para certificação em supervisão de psicoterapia. E diante desse fato, comecei a me questionar: o que realmente sabemos sobre o processo de supervisão clínica? Como posso me tornar um supervisor? Como nos qualificamos para atuar nessa área? E foi em busca dessas respostas que hoje compartilho com vocês o que encontrei através do nosso programa de mentoria em supervisão clínica. O módulo 1 começa pelo mapa das competências. Esse mapa irá nos guiar pelas rotas de qualificação e formação necessárias ao supervisor. Mas afinal, o que é? De acordo com a APA, supervisão é definida como uma prática profissional distinta que utiliza uma relação colaborativa com componentes facilitadores e avaliativos que se estende ao longo do tempo e que tem como objetivo melhorar as competências profissionais e as práticas científicas do supervisionado, monitorando a qualidade dos serviços oferecidos, protegendo o público e funcionando como preparatório para a entrada na profissão. Agora, vamos compreender o que é supervisão baseada em evidências. São práticas de orientação formativa em TCC, apoiadas por organizações que possuem articulação entre investigação científica e prática clínica. Essas organizações possuem parâmetros e diretrizes próprios para treinamento e qualificação da atuação do supervisor. Segue abaixo alguns exemplos dessas organizações: a APA, a ACT, a IABCT e a IACT. Essas organizações exigem critérios específicos para que o profissional possa se credenciar como membro e obter o certificado de qualificação. Para que vocês possam ter conhecimento desses critérios, encontrei no site da ACT o Manual do Candidato em Português e eu irei compartilhar com vocês. Neste manual, vocês terão acesso à descrição de todos os critérios e de todas as etapas exigidas para o credenciamento. Quem sabe alguém não anime, gente? Agora, vamos pegar outra rota, a rota das diretrizes para as melhores práticas em supervisão. De acordo com a American Psychology Association, a APA, as diretrizes de supervisão estão organizadas em 7 domínios. O domínio da competência do supervisor refere-se ao compromisso com o conhecimento. O supervisor é visto como um guardião da profissão. Ele deve garantir que os supervisionados atendam aos padrões de competência profissional. O domínio de diversidade refere-se ao desenvolvimento de competências para trabalhar com questões multiculturais, uma vez que os julgamentos são influenciados por valores pessoais e guiados pela diversidade. O domínio sobre relacionamento de supervisão refere-se à qualidade da relação de supervisão. O supervisor tem a responsabilidade de gerenciar, colaborar e discutir o poder da relação dentro do processo de aprendizagem. Essa diretriz é extremamente importante, pois ela demonstra que é fundamental diferenciar relacionamento de supervisão de aconselhamento pessoal. Já a diretriz profissionalismo refere-se à integridade, honestidade e responsabilidade pessoal. O processo de supervisionar consiste em integrar teoria, prática, habilidades interpessoais e ética. Já o domínio de avaliação e feedback refere-se à capacidade de avaliar o processo de supervisão. A avaliação e o feedback precisam estar diretamente ligados às competências específicas para serem observados e mensurados. Esse domínio também é muito importante, pois ele demonstra que o desenvolvimento do supervisionado deve-se ao fato de ser rastreado e avaliado. Já o domínio sobre problemas de competência profissional refere-se à prioridade de proteção do bem-estar dos pacientes acima do treinamento do supervisionado. Quando os supervisionados apresentam problemas de competência profissional, os supervisores devem responder pelos problemas supervisionados. Esse domínio também é muito importante, pois mostra o papel de importância do supervisor em relação ao supervisionado. Já o domínio considerações éticas, legais e regulamentar refere-se a valorizar e modelar o comportamento ético e a adesão aos parâmetros legais e regulatórios relevantes da profissão.
O dever mais elevado do supervisor é proteger o público com a qualidade do serviço prestado pelo supervisionado. Agora, vamos passar pelo quadro das competências. O quadro de competências para supervisão é considerado metateórico e, por isso, pode ser usado por supervisores de todas as abordagens. Esse mapa divide as competências em 4 domínios. Caso vocês queiram ter acesso a esse mapa, disponibilizei o site do qual ele se encontra. Vamos começar pelas competências genéricas, que é a primeira coluna. Essas competências genéricas de supervisão referem-se à capacidade de empregar princípios educacionais que promovam a aprendizagem e desenvolvimento profissional do supervisionado. De acordo com Dona Sudak, o supervisor deve ouvir como um clínico e falar como um professor. Já a segunda coluna refere-se às competências específicas da supervisão, que envolve a capacidade de ajudar o supervisionado a desenvolver habilidades clínicas para a prática psicoterápica, como, por exemplo, o raciocínio clínico. Já a terceira coluna é as aplicações de supervisão para modelos e contextos específicos. Essa coluna refere-se aos modelos de cada linha teórica e as competências relevantes para o contexto de supervisão específico. A última coluna refere-se às metacompetências, que são adaptações que o supervisor deve fazer para aumentar a capacidade de aprendizado e apreensão do conhecimento pelo supervisionado. Esse quadro, ele reforça a importância do supervisor como um potencial propagador de boas práticas em supervisão através do ensino e da aprendizagem. Vamos seguir agora pela nossa rota dos modelos de supervisão. Os principais modelos descritos pela literatura são o modelo baseado em competências, em que o enfoque é nas habilidades do terapeuta. Esse modelo reforça as competências aprendidas sob uma determinada abordagem. Já o modelo baseado em tratamento, o enfoque é no distúrbio, na patologia ou no transtorno. Ele é indicado para quem busca se aprofundar em um tratamento específico, como, por exemplo, TEPT, TOC, TDAH e por aí vai. Já o modelo baseado no desenvolvimento tem um formato em que segue níveis da atuação do supervisionado. Esse modelo é guiado pelo desenvolvimento das fases do supervisionado. Já o modelo focado no paciente é o modelo mais utilizado no Brasil. Neste modelo, o supervisionado relata um caso clínico e o supervisor lhe passa a ideia de como deve conduzir o caso. Porém, esse modelo é considerado atualmente como uma armadilha, pois esse formato não desenvolve competências importantes para o supervisionado ser um bom terapeuta. Ou seja, o modelo que mais utilizamos no Brasil é o modelo considerado mais ultrapassado e considerado como uma armadilha no desenvolvimento do supervisionado. O supervisor de psicoterapia do novo milênio, ele deve saber o quê? Ele deve ter o quê? Vamos descobrir? A supervisão baseada em competências é a abordagem atualmente definida como padrão ouro. Em 2002, a Associação dos Centros de Pós-Doutorado e Estágio em Psicologia organizou a Conferência de Competências e classificou competência como sendo o uso habitual e criterioso de comunicação, conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio clínico, emoções, valores e reflexão na prática diária para o benefício do indivíduo e da comunidade. Então, o supervisor do novo milênio utiliza como modelo a supervisão baseada em competências. Sim, é esse modelo que iremos utilizar com os nossos estagiários. Vamos agora entender as etapas necessárias para alcançar a competência na prática de supervisão. As etapas são definidas como: o supervisor deve examinar os seus níveis de conhecimento e competências clínicas de supervisão. O supervisor deve delinear as expectativas da supervisão, incluindo padrões, regras e prática geral. O supervisor deve identificar as competências específicas da configuração que o estagiário deve atingir para a conclusão com o êxito da experiência supervisionada. O supervisor deve colaborar com o estagiário no desenvolvimento de um acordo ou contrato de supervisão para consentimento informado, garantindo uma comunicação clara no estabelecimento de competências e objetivos, tarefas para serem alcançados. O supervisor também deve modelar e envolver o estagiário na autoavaliação e no desenvolvimento da metacompetência, ou seja, a autoconsciência das competências desde o início da supervisão e durante todo o processo. Vamos agora aprofundar um pouco mais sobre essa primeira etapa, sobre examinar os próprios conhecimentos
sobre supervisão. A avaliação das competências do supervisor. A qualidade da supervisão clínica pode ser avaliada através de escalas e questionários de avaliação de competências clínicas. Os terapeutas poderão medir, acompanhar e impulsionar o desenvolvimento das suas próprias habilidades através da mensuração desses resultados. A falta de ferramentas validadas para alcançar qualidade de supervisão ainda é um problema e dificulta o aprimoramento da atuação do supervisor. Porém, consegui selecionar para vocês as principais ferramentas de avaliação da supervisão clínica. Essas ferramentas estão dentro do kit de ferramentas do supervisor contidas no nosso módulo 1. Hoje ficamos por aqui e encontro vocês no nosso encontro interativo. Até mais! Tchau, tchau!